Bom, senhores, então vamos fazer a leitura na íntegra do nosso exercício de número 41 da prova amarela do Colégio Naval. Vamos lá? Aplica-se uma força F de intensidade constante 10 newtons, sempre na mesma direção e sentido sobre um corpo inicialmente em repouso de massa 2 kg, localizado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Sabendo-se que, além da força mencionada, atuam sobre o corpo somente o seu peso é anormal, calcule em metros o deslocamento escalar sofrido pelo corpo ao final de um intervalo de tempo de 4 segundos de aplicação da referida força e assinale a opção correta, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o corpo um ponto material. Bom, nessa questão, nós iremos ter que misturar alguns conceitos físicos, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho com conceitos da dinâmica, que são basicamente uma das leis de Newton, tá? E conceitos cinemáticos também, tá? Agora reparem no seguinte, eu trouxe para cá a ilustração que foi colocada no exercício, beleza? Onde o autor colocou um bloquinho sobre uma superfície horizontal e ele já fez inclusive a marcação das forças que estão atuando nessa situação. A normal, verticalmente para cima, tá? O peso verticalmente para baixo, e a força F horizontalmente para a direita. Tranquilo? Essa força normal aqui, ela é basicamente uma força de interação entre o teu bloco e a sua superfície, tá? E ela tem que ser sempre perpendicular à superfície de contato. Então, como a superfície de contato está aqui na horizontal, perpendicularmente você traça essa normal. Tranquilo? Agora, nós temos também a força peso, que tem que estar orientada para o centro da Terra, tudo bem? Ou seja, é o resultado da interação desse cara, que possui uma certa massa, com o campo gravitacional terrestre, beleza? E aqui nós temos a força F, que é algum agente externo está puxando esse bloquinho aqui para a direita, tranquilo? Agora, reparem no seguinte, eu coloquei para vocês a nossa segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton fala o seguinte, o vetor força resultante tem que ser igual ao produto massa vezes o vetor aceleração. Tranquilo? Primeira dica, o vetor força resultante tem que estar na mesma direção e mesmo sentido que o vetor aceleração. Tranquilo? Outra situação, a força resultante nada mais é do que o somatório de todas as forças atuantes. Aí eu vou novamente voltar aqui para o meu bloquinho e analiso as forças atuantes. Normal, F e peso. Tranquilo? Carelli, aqui será que não existe uma força de atrito? Eu lembro que eu estava estudando lá e em algum dos capítulos eu verifiquei que existe uma força de atrito. Nessa situação não, porque o enunciado, ele já me disse que é uma situação livre de atrito, né? Então esse bloquinho vai se deslizar sem a FAT, sem a força de atrito, tranquilo? Então eu só vou ter, de fato, essas três forças aqui. Agora, quando eu faço o somatório delas, eu tenho que me atentar à ideia aqui, ó, do plano cartesiano, tranquilo? A normal seria para cima aqui, ó, verticalmente para cima, não é isso? O peso seria verticalmente para baixo. Alguma outra força aparece para cima ou para baixo? Não, aparece uma terceira força que está unicamente no eixo X. Então, o que a gente vai alegar? Em relação à força normal e à força peso, a gente pode dizer que nessa situação as duas vão, ó, se anular. É como se, de fato, aqui estivesse para cima assumisse um valor positivo e aqui estivesse para baixo assumisse um valor negativo. Aí o positivo com mesma intensidade para cima e o negativo, né, com mesma intensidade para baixo podem se anular. Tranquilo? Então, basicamente você pode olhar para esse desenho aqui, ó, e cortar essas duas forças aqui. Cuidado, pelo amor de Deus. Não é porque você está cortando essas duas forças que isso quer dizer que elas sejam para ação e reação. Negativo, tá? Não podem ser para ação e reação, que é aquela tal da terceira lei de Newton, principalmente porque são forças de naturezas diferentes. A força normal, ela depende do contato do corpo com a superfície. Já a força-peso, ela não depende do contato desse corpinho com o planeta Terra, por exemplo. Ou seja, ele está interagindo com um campo gravitacional. Ou seja, é uma força de campo, enquanto essa daqui é uma força de contato. Tomem muito cuidado com isso, tudo bem? Agora, quem sobrou então dentro desse somatório? Basicamente quem sobrou foi a minha força F, tá bom? Então, ó, a força F nessa situação aqui vai ser justamente a minha força resultante, tá? Então a força F
vai ser a massa vezes a aceleração. Qual é a intensidade do vetor F? A intensidade do vetor F foi dada pelo enunciado vale 10 newtons, tá? Então, 10 newtons é igual a massa do corpinho, tá aqui, ó, o M, vale 2 kg vezes a aceleração. Se eu pego esse 2 que está multiplicando e jogo dividindo, a aceleração 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo de movimento, a velocidade do corpo vai aumentar em 5 metros por segundo. Ou seja, o exercício garante também que o bloco ele começa no repouso. Então, a velocidade inicial dele tem que ser 0. Após 1 segundo de movimento, qual vai ser a velocidade? 5 metros por segundo. Após 2 segundos, soma mais 5. 10 metros por segundo. E assim sucessivamente. Tranquilo? Agora, para a gente finalizar o exercício, eu preciso fazer a função horária da posição. Mas é a função horária da posição para um tipo de movimento que tenha a aceleração. Aí eu já até coloquei aqui para vocês, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, tudo bem? Ou seja, é um movimento com aceleração. A função horária da posição para esse tipo de movimento, a gente até chama de sorvetão, tá? Então, olha que interessante. S de posição final é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0t, velocidade inicial vezes o tempo, mais A sobre 2t ao quadrado. A aceleração dividido por 2, tudo isso daqui multiplicado pelo quadrado do tempo, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse S0 e passar para o lado esquerdo da equação. Aí eu vou ter basicamente o seguinte, ó. Vai ter do lado esquerdo S menos S0. Uma grandeza final, lembra? Posição final menos uma grandeza inicial. Sempre que eu tenho essa diferença aqui, eu coloco um delta na frente. Ou seja, delta é a variação. Variação da posição. Delta S é a mesma coisa do que S menos S0, tá? E aqui, esse delta S é justamente o meu deslocamento. É o que a questão me pede para calcular, tranquilo? Então, ó, deslocamento, quem sobrou do lado direito da equação? V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Só que o cara parte do repouso, também está sendo colocado no enunciado. Se o móvel parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é 0, 0 vezes o tempo, vai anular esse produtinho aqui, tá? Então, o meu delta S vai ser igual a AT quadrado, todo mundo dividido por 2. Quanto que vale a aceleração? Tá aqui em cima, né? Então, ó, 5 sobre 2, multiplicado pelo tempo que ele fala, após 4 segundos. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 5 vai dar a nossa resposta final, 40 metros. Nós podemos muito bem marcar a alternativa de letra C, 40 metros. Aqui, ó. Valeu?